Mesmo após 30 anos, os desaparecimentos de Tom Young e Kate Reinard permanecem uma das maiores incógnitas dos Estados Unidos. Hala Halakif, meus habibis, como vocês estão? Eu espero que todos estejam bem. É um prazer estar com todos vocês novamente para mais um vídeo aqui do canal. E para você que é novo e gosta de casos criminais e histórias bizarras, eu te convido a você se inscrever no canal a partir de agora. E venha fazer parte da nossa família. E não esquece também de estar ativando o sininho de notificações, assim você não perde mais nenhuma novidade por aqui. E é claro que já vai deixando seus likes aqui embaixo para estar apoiando o canal. Beleza, meus amores? Pedidos feitos, agora sem mais conversa, e vem comigo para nossa história de hoje. Quase todos os 200 habitantes de Silver Plume alegam que há algo muito errado com o local. A cidade está localizada próximo de Denver, no estado do Colorado, nos Estados Unidos. Fundada em meados de 1964, a intenção de Silver Plume era ser um campo onde pudesse fazer a exploração do ouro na época. Porém, o minério de prata foi tudo o que os exploradores tiveram e por isso acabou sendo abandonada. Atualmente, meus amores, ela é conhecida como uma cidade semi-fantasma. Em 1987, um ex-militar e dono de uma livraria, chamado Tom Young, foi passear com seu cachorro nas montanhas ao lado da cidade quando desapareceu. Uma semana depois, seu corpo foi encontrado juntamente com o seu animal. Cada um com um tiro na cabeça. A história chocou tanto a comunidade local que, após uma curta investigação, a causa da morte foi determinada como suicídio, já que a arma do crime foi encontrada junto aos mortos e pertencia a Tom, mesmo que a perícia apontassem que as balas da pistola não combinavam. O caso foi encerrado por aí e, por um momento, deixado de lado. Kate Reinard era um escritor com 50 anos. Por estar passando por uma crise em sua vida, deixou os 3 filhos e a esposa para trás e decidiu mudar-se de cidade para recomeçar. Comprou um estabelecimento e o transformou em uma loja de antiguidades. No entanto, meus amigos, o antigo dono da propriedade era Tom Young. Após descobrir a triste história do mais recente proprietário, Reinard definiu este como o tema do seu próprio romance. O desaparecimento e morte de Young logo se tornou objeto de obsessão. O escritor tentava a todo custo entender o que tinha acontecido realmente com o ex-militar. Para ele, suicídio era uma causa improvável. Passaram-se 11 meses e no dia 7 de 1988, Kate decidiu fechar sua loja por um dia para subir a montanha Pendleton. Ele contou aos vizinhos que era para trazer uma veracidade ao seu livro. Ele reviveria os últimos momentos de Tom, a fim de descobrir algo que a polícia tivesse deixado de lado, não tivesse percebido. E o Kate ainda disse para um amigo, um homem chamado Ted Parker, que se ele não voltasse, era para chamar o resgate. Mas, como ele falou ali num tom de brincadeira, de zoeira, o Ted pensou que era apenas uma brincadeira e não levou a sério na hora. O Ted achou arriscada e estranha a atitude do amigo, numa vez que já era 16 horas e uma viagem de ida e volta da montanha duraria em média de 3 horas. Ao redor da montanha havia animais selvagens e por isso era muito perigoso caminhar pelo terreno acidentado e íngreme depois que o sol já tivesse mergulhado no horizonte, ou seja, na hora que já tivesse a escuridão, à noite, né? No entanto, Kate prometeu que estaria de volta até as 10 horas da noite. Sem nenhuma preparação para aquele tipo de caminhada, tampouco algum equipamento ou suprimento, o homem saiu do café de Ted Parker e nunca mais voltou. Essa foi a última notícia que teve de Kate. Era o segundo homem que sumira em menos de um ano.
e novamente sem deixar nenhuma pista. Às 4:30 da tarde daquele dia, testemunhas avistaram Kate se embrenguenhando no caminho que levava às Montanhas Rochosas. Após 24 horas sem sinal do escritor, as autoridades do Colorado deram início a uma operação de resgate. A busca envolveu helicópteros, centenas de oficiais de polícia, voluntários e cães especializados para aquele tipo de trabalho. Conforme os dias iam passando, a chance de encontrar Kate ficava mais remota e quase impossível, até que um acidente marcou o fim da operação. Um helicóptero caiu misteriosamente, matando um dos passageiros. O caso então foi arquivado. Familiares e amigos do homem nunca perceberam nenhum tipo de pensamento suicida por parte de Kate. Apesar dos 90 dias de Kate em Silver Plume não terem ido de maneira como ele imaginou, eles não acharam que isso era motivo suficiente para que qualquer sentimento ganhasse aquela proporção. Nos anos que se surgiram, muitas pessoas criaram teorias a respeito do que de fato motivou o homem a partir para as montanhas, visto que era certo que ele tinha se acidentado e morrido ao longo do caminho. Charlie Szymanski, o chefe da equipe de resgate do Colorado Alpine, declarou em uma entrevista que Kate não deixou muitas pistas, então era impossível que eles o encontrassem. Depois que Carolyn, que era a esposa do desaparecido, encontrou o início do novo livro do esposo em seu computador, a maioria das pessoas tiveram motivo para acreditar que ele morreu tentando emular a aventura do personagem que escrevia, que seria Guy Gutson. O trecho recuperado ganhou um aspecto mórbido ao descrever quase que exatamente os últimos passos da mente inquieta e curiosa do Kate. As circunstâncias das mortes vêm sendo motivo pessoal de debate por mais de 3 décadas. Entre as teorias mais citadas está a de que os homens se depararam com algo sigiloso, que causou o óbito, além de hipóteses mais fantasiosas e fantasmagóricas, entre elas a de que a loja seria amaldiçoada ou ainda que Kate adentrou tanto na história que acabou se tornando o Tom. As teses, por mais insólidas que pareçam ser, não são acreditadas ou deixadas de lado, afinal, a causa do sumiço de ambos nunca foi definida. E hoje, mais do que nunca, parece que estamos ainda mais longe de realmente descobrir a verdade. O que será que realmente aconteceu com esses 2 caras que sumiram nas montanhas? Deixe nos comentários o que vocês acharam sobre o caso das Montanhas Plume, que é muito importante para mim saber a opinião de vocês. Eu vou ficando por aqui, pessoal. Um forte abraço a todos. Um beijo no coração de cada um. Muito obrigado pelo apoio e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Fui!